Ah, tá bom, Renata. Não, vai ser ótimo, eles vão adorar. Não, não conto pra ninguém, pode deixar. Tchau. Gente, a Renata falou que ela estava preparando os temas pro fórum e o da semana que vem é social media. Quer aprender a fazer fofoca em inglês? Vem comigo! Com certeza você já brincou de telefone sem fio quando era criança. Só que no telefone sem fio, o que você falava quase nunca chegava à linha final ali, em quem recebia a mensagem. Nesse caso, é como se fosse um telefone sem fio o conteúdo de hoje, mas a boa notícia é que a mensagem chega sim, exatamente como a pessoa falou. Só que tem algumas diferençazinhas. Então, vem comigo conferir. Se essa é a sua primeira vez no canal, meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui na Raise e hoje esse vídeo vai te ajudar aí a saber como falar fofoca em inglês, como reportar o que alguém falou. E é muito usado, né? Às vezes você fala assim, o professor falou sobre algo, a recepcionista me disse que, o meu chefe alertou. A gente sempre tá reportando o que alguém falou. Ou a gente está usando exatamente da maneira que a pessoa falou, ou com as nossas próprias palavras, que é o caso do que a gente vai ver hoje. Eu já logo aviso que ele é um conteúdo mais avançado. Então, se você ainda não está tão familiarizado com os tempos verbais em inglês, presente, passado, futuro, contínuo, perfeito, quer uma dica? Vai primeiro maratonar todos os tempos verbais e aí volta aqui, porque o vídeo de hoje também é muito importante e muito usado para você ficar com esse inglês, fluente. Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, normalmente, a gente tem dois tipos de discurso em inglês, o direto e o indireto. O direto é quando a pessoa falou, eu tô aqui falando com você. O indireto é quando eu falo para você e você vai falar para uma terceira pessoa. Ou seja, você está falando o que eu falei, só que indiretamente. Não sou eu que estou falando. E aí a gente tem duas opções. Ou você vai falar de uma maneira direta, assim, copiando e colando o que eu falei. A Luciane disse, abre aspas, a Renata está fazendo perguntas para o fórum e o tema é. Ou você vai contar com as suas próprias palavras, que é o mais comum, né? Olha, a Luciane disse que a Renata estava fazendo, que estava acontecendo, que estava organizando. Então, a gente vai sempre colocar um tempo verbal no passado, ou seja, anterior àquele que eu estou falando. Então, vamos lá. Se você tem uma frase no presente, por exemplo, quando você vai reportar, ela não vai estar mais no presente, porque você já não vai estar falando exatamente no mesmo momento que você recebeu a informação. Você vai lá, vai ligar para outra pessoa ou vai em um outro momento contar algo que alguém te disse. Então grava aí, coloca no seu caderno. O reported speech, ele é sempre um tempo verbal anterior ao que é falado. Sempre um atrás. Põe até uma escadinha, Tempo 1, voz direto, indireto, atrás. Direto, indireto, atrás. Tá bom? Sempre assim. Então, a gente vai ver agora todos os tempos verbais, fazer aquele resumão e como que fica o reported speech de cada um deles, como que a gente vai voltando para trás. E tem algumas dicasinhas que eu vou te dando. Depois, a gente sempre vai para exemplos de viagem, exemplos de trabalho e os erros clássicos. Já que é um conteúdo com bastante detalhes, você tem que saber ali o que todo mundo erra para você cortar caminho e ir direto para a fluência. Pra gente começar a entender, dá uma olhada nessa cena do Law and Order, ok? Law and Order, mas a gente junta tudo, Law and Order, ok? Onde ele usa um discurso indireto aqui para contar algo que alguém disse para ele. The Lord said unto Jeremiah, I knew you when you were in the womb. Então, presta atenção na tabelinha e já comigo já vai desenhando ela também para você lembrar. Quando tem o tempo presente, qual que é o passado do presente? Simple past, né? Então, simple present, a casinha que vai voltar é simple past. Simple past, eu vou pro past perfect. Não tem passado depois do past perfect. Aí, se alguém te falar no past perfect, você vai reportar exatamente do jeito que a pessoa falou. Depois, se você tem present continuous, fica past continuous. Se você tem present perfect, fica past perfect. Se a frase usou o modal verb can, na hora de reportar você vai usar o could. Se a frase que a pessoa te falou teve will, na hora de reportar você vai usar o would. Se
Se a pessoa te falou com must, você vai reportar com had to, ok? Então é bem importante essa tabelinha, porque é ali que a gente vai basear todo o nosso discurso. Nada mais é que para você fazer o reported speech, você precisa colocar primeiro quem falou, ou você vai usar ela disse, ele disse, ou o nome da pessoa, tá? E aí depois você vai jogar a mesma frase no presente, só que ela no passado. A frase no passado, só que no past perfect. E lembrando que antes de você falar a frase, você tem que prestar atenção nesse verbo que vem. Se a pessoa te falou, então ela disse. Se a pessoa perguntou, então você vai falar, ela perguntou que horas era para estar lá. Então eu te falo, que horas é para estar em algum lugar? Aí você fala assim, olha, fulano perguntou que horas era para estar lá, tá? Naquele lugar, né? Então, você tem que ir concordando esse verbo também de acordo com a ação que aconteceu. Se a pessoa perguntou, você vai reportar como perguntou. Se disse, você vai reportar como disse, tá bom? E aí, como eu falei que vale uma parte 2 desse vídeo, que você também vai transformar o advérbio. Então, se eu falo, ela disse que a gente vai para lá amanhã, só que quando você vai reportar, não vai ser amanhã. Ela disse que nós iremos para lá naquele dia, no dia seguinte, certo? Então tem um jeitinho de reportar também no advérbio que vai entrar aí para um segundo vídeo. Então vamos lá agora pegar a mesma frase, ok? Oferecendo desconto. Desconto é bom, né? Quem não quer? E vamos jogar ela para todos os tempos verbais para você entender bem. I offered a discount. She said she offered a discount. I offered a discount. No passado. She said she had offered a discount. I'm offering a discount. He said he was offering a discount. I have offered a discount. He said that he had offered a discount. Past perfect. I can offer a discount. Eu posso oferecer. He said he could offer a discount. I will offer a discount. He said he would offer a discount. I must offer a discount. Eu tenho que oferecer, é a regra da casa. He said he had to offer a discount. Então deu para perceber que eu pego a frase, eu volto o tempo verbal anterior e aí eu sempre coloco he said, she said e assim vai. E aí, achou fácil? Não é esse bicho de 7 cabeças, mas você precisa sim dominar os tempos verbais em inglês para saber como voltar, né? E também saber se você está falando perguntar, se você está falando dizer. Vamos ver agora exemplos para viagem e para o trabalho. Na viagem, pode ser que você ouça assim: The flight attendant said to turn off the cell phone. Então, a aeromoça disse para desligar o telefone. The federal policy asked him to keep his statements in hand. A Polícia Federal disse para manter as declarações em mãos, aí usando numa situação de imigração. The agency employee had told us that someone would take us to the airport. O funcionário da agência tinha nos dito que alguém ia nos pegar no aeroporto. Ele tinha nos dito isso alguns dias atrás, ok? No trabalho, pode ser que você ouça assim: The manager told the team that sales could continue. O gerente disse para o time que as vendas podem continuar. They said the negotiation were closed. Eles disseram que a negociação foi encerrada, as negociações foram encerradas. Tom told me he had revised the contract. O Tommy me disse que ele tinha revisado o contrato. E vamos agora para os erros clássicos, para você não cometer. O primeiro erro é acabar confundindo say com tell. E aí aqui, ó, say, ele não especifica quem disse. Você pode só falar ela disse, ele disse. O tell, como é contar, você obrigatoriamente tem que falar quem contou, né? Ele contou para você. Então, nessa frase, estaria errado você falar assim, ó. Anna said Jude she was sad. Na verdade, seria Anna told Jude she was sad. Ela contou, porque ela contou para Jude. Importa quem falou aquilo. O outro erro é acabar colocando no passado situações que estão acontecendo de forma simultânea. Vamos supor que você está numa reunião e aí
você fala assim, ó, o gerente está pedindo a sua opinião. Ele está pedindo agora. Então não adianta você falar the manager asked your opinion. O correto é the manager is asking your opinion, porque está acontecendo naquele momento. Então minha recomendação para você, pega a tabelinha que a gente construiu aqui, que tem todas as voltinhas que você tem que fazer, presente, passado, past perfect, para já ficar na sua cabeça. E lembre-se que é exatamente igual ao português. Alguém te contou, você vai contar o que alguém disse, voltando uma casinha atrás. Eu vou fazer um vídeo só falando dos advérbios, que merecem uma atenção para ele. E se você quiser receber esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bye, bye!